Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa focada em negócios aqui. Hoje a gente vai mergulhar num tema delicado para muitas empresas: os erros em vendas e atendimento, aqueles que podem custar caro, sabe? Temos uns materiais bem interessantes aqui, que vão, assim, desde falhas mais gerais até uns roteiros bem específicos, tipo para loja de colchão, clínica de estética. Então a nossa missão hoje é, bom, não é só listar erro, né? É entender por que eles acontecem tanto e, mais importante, como a gente pode virar esse jogo. Como construir uma venda, um atendimento que seja mais eficaz, mais humano. E para essa troca, está aqui com a gente uma especialista. Olha, são 2 décadas de experiência em gestão, marketing, atendimento, finanças. Alguém que viu na prática o peso disso tudo. Bem-vinda, Ellie. Olá, obrigada, viu? É um prazer estar aqui. É um tema que eu gosto muito porque, nossa, às vezes um ajustezinho na venda, no atendimento muda tudo para um negócio. Tô animada para a gente conversar. Que ótimo. Então vamos começar. Tem um ponto nos materiais que eu achei, assim, fundamental. Aquela ideia de que, mesmo se a venda não rolar, você não pode perder o cliente. A frase é: você perde a negociação, mas não perde o cliente. Parece simples, né? Mas na prática, Na prática, faz toda a diferença do mundo. Pensa comigo. Cada não de um cliente, na verdade, não é um fim, é informação. Pode ser agora não, desse jeito não, não vi valor nisso aí. E o jeito que o vendedor lida com esse não, nossa, é tudo. Aquele exemplo do tatuador que respondeu mal para cliente que achou caro. Nossa, aquilo é clássico, né? sim, péssimo. Ele não só perdeu a venda ali, ele queimou a ponte, sabe? E ainda pode ter ganhado uma propaganda negativa de graça. Agora, o vendedor que agradece, que entende, que se põe à disposição, mesmo sem vender na hora, ele está plantando. Deixa a porta aberta, constrói uma imagem boa. Essa visão de longo prazo, olha, é ouro puro. Muito bom isso. O não como informação. E isso me puxa para outro erro que, nossa, como a gente vê. Falar demais e ouvir de menos. Parece tão básico, né? Mas por que ainda tem tanto vendedor que dispara a falar do produto antes de entender o que o cliente quer? Olha, eu acho que tem um pouco de ansiedade aí, sabe? Às vezes o treinamento foca só no produto, né? E talvez uma falta de entender o que é vender hoje. A venda moderna, principalmente a consultiva que a gente fala, ela não é um discurso. É um bate-papo, uma troca. Se o vendedor não para fazer pergunta aberta, para ouvir mesmo, sabe? Para entender a dor, o desejo, o contexto da pessoa, como é que ele vai conectar o produto dele com o problema real? Exato. Cada palavra que ele fala sobre o produto, sem ter certeza que aquilo resolve para o cliente, pode estar, na verdade, afastando a venda. Tem que diagnosticar antes de receitar, né? Diagnosticar antes de receitar, gostei dessa. E falando em receita, muito vendedor só sabe receitar preço baixo, né? Os materiais falam desse erro, focar apenas no preço. Como é que a gente foge dessa briga? Parece que não tem saída em alguns mercados. Essa é a tal da comoditização. Quando tudo parece igual, aí só sobra brigar por preço. E isso, nossa, é uma corrida para o buraco. É verdade. Achata a margem, desvaloriza tudo. A saída é construir e principalmente comunicar valor. O que o cliente leva de verdade para casa. No exemplo do colchão que você citou, ninguém compra só mola e espuma, né? Compra o quê? Uma noite de sono melhor, talvez. Alívio para a dor. Exato. Bem-estar. Na clínica de estética não é o procedimento em si. É autoestima, é pele saudável, é se sentir mais jovem. O trabalho do vendedor é esse: traduzir o tecniquez em benefício real, mostrar o diferencial, justificar por que aquele investimento vale a pena, entende? É quase educar o cliente sobre o valor que ele está recebendo, que vai muito além do preço na etiqueta. Faz todo sentido. É tirar a conversa do custo e levar para o investimento, para o retorno. Seja em conforto, saúde, o que for. E essa construção de valor está ligada com confiança, né? Que é destruída por outros erros que os materiais juntam. Prometer o que não pode cumprir e ignorar o pós-venda. Qual o tamanho do estrago desses dois aí? Nossa, o estrago é gigante. E direto na credibilidade, né? Prometer um prazo que não dá para cumprir, um resultado que é quase milagre.
só para fechar a venda, pode até funcionar uma vez, mas a frustração depois, ela acaba com a confiança. O cliente não volta e ainda fala mal para todo mundo. Com certeza. Experiência própria às vezes. Pois é, e o pós-venda? Nossa, como tem gente que desperdiça isso. A venda não acaba na hora que o cliente paga. Não mesmo. Ligar depois, mandar uma mensagem para saber se o colchão tá bom, se a pessoa tá se adaptando bem ao tratamento, como os roteiros sugerem. Isso mostra que a empresa se importa de verdade, sabe? Uhum. Isso fortalece demais o relacionamento, evita problema tipo devolução, gera recompra e olha que importante, gera indicação. É um ciclo bom que começa com esse cuidado genuíno. Esse cuidado parece ser a palavra-chave mesmo. E ele falta também em outros erros que estão na lista, né? Tipo, não conhecer o produto ou serviço, Sim, tratar todos os clientes da mesma forma, falhar no follow-up. Parece até o básico do profissionalismo, mas que a gente ainda vê falhar muito. exatamente, são os fundamentos, né? Mas que exigem disciplina. Não conhecer bem o que você vende passa uma insegurança que, nossa, o cliente pega no ar. Como é que você vai defender o valor de algo que nem você domina direito? Impossível. E tratar todo mundo igual. Ignora que cada pessoa é um universo, cada cliente tem seu jeito, sua necessidade, seu tempo. A abordagem para o cliente econômico, do colchão, que está de olho no custo-benefício, tem que ser diferente da do cliente conforto máximo, que quer o top de linha, não importa o preço. Claro. Mesma coisa na clínica. A paciente com acne tem dores e sonhos diferentes da paciente de rejuvenescimento. Tem que adaptar. E o follow-up? Isso organização e não desistir fácil. Muita venda morre não por falta de interesse do cliente, mas porque o vendedor esqueceu de ligar, de mandar aquele e-mail na hora certa, esquecer do cliente depois do primeiro papo. Erro fatal. E tem também aquela questão da impaciência ou frustração, né? Principalmente numa compra mais complexa, um tratamento, um bem durável como o colchão, a pessoa precisa de tempo para pensar, né? Com certeza. Pressionar demais, ou pior, mostrar que está irritado porque o cliente está demorando para decidir, é dar um tiro no próprio pé. O vendedor tem que ser um facilitador, um consultor paciente. Entender que o cliente vai comparar, vai pensar, vai conversar em casa. Faz parte. Manter a calma, a postura profissional, mesmo com objeção ou demora, é o que mantém a porta aberta e a confiança ali firme. E tudo isso que a gente está falando leva para o último erro que os materiais citam: não investir em desenvolvimento pessoal. Se tudo muda, mercado, cliente, produto, o vendedor não pode ficar parado, né? Jamais. Quem acha que já sabe tudo, está, na verdade, ficando para trás. O aprendizado tem que ser constante. Tem que estar sempre buscando mais. Mas o bom é que os materiais não ficam só no erro. Eles trazem solução, né? Com roteiros, estratégias bem práticas para esses exemplos da loja de colchões, da clínica. Eu gostei da estrutura que eles sugerem. Abordagem inicial, depois identificar as necessidades, aí vem a demonstração, a briga boa do valor versus preço, saber lidar com objeções, o fechamento e o pós-venda atendimento. Parece um bom caminho, né? É um mapa excelente, porque organiza tudo de um jeito lógico, mas sempre com foco no cliente. Começa criando aquela conexão inicial, né? A abordagem. Depois mergulha a fundo para entender o que a pessoa realmente precisa, identificar necessidades. E aqui, aquelas perguntinhas-chave dos roteiros são ouro. O que mais te incomoda na sua pele hoje? Ou que tipo de conforto você está buscando num colchão? Sim, perguntas abertas. Exato. Sem esse diagnóstico bem feito, a demonstração fica genérica. O argumento de valor fica fraco e as objeções parecem um muro intransponível. Depois, claro, ajudar a pessoa a superar as barreiras, objeções, dar aquele empurrãozinho na decisão, fechamento e o cuidado final que amarra tudo, pós-venda. É um fluxo que, nossa, quando funciona bem, aumenta muito a chance de dar certo. E nesse fluxo, essa ideia de adaptar tudo para os perfis de cliente que os textos mostram, cliente econômico, paciente de rejuvenescimento, etc., parece ser o pulo do gato para não cair naquele erro de tratar todo mundo do mesmo jeito. Exatamente. Aí que está a inteligência da coisa, sabe?
Reconhecer esses perfis e ter cartas na manga diferentes para cada um. Isso sim eleva o nível do atendimento. Pega a objeção mais clássica. Ah, tá caro. O jeito de lidar com isso para o cliente econômico lá do colchão pode ser focar no parcelamento, na durabilidade que faz o custo valer a pena no longo prazo, ou mostrar uma opção que tem um custo-benefício ótimo. E entendi. Foco no bolso, mas com argumento. Isso. Agora, para paciente de rejuvenescimento na clínica, que geralmente quer o melhor resultado, segurança, a resposta para o tá caro tem que ser outra. Tem que focar na tecnologia que é usada, na qualificação de quem faz, nos resultados que são superiores, no antes e depois. O valor que essa pessoa percebe é outro, entende? Os roteiros dão uns exemplos ótimos de como direcionar essa conversa para cada perfil. Mas é super importante lembrar, e os materiais falam disso também, que esses roteiros não são para decorar e repetir igual um robô, né? De jeito nenhum. Pelo amor de Deus, não. Eles são guias. São tipo um framework para a cabeça do vendedor. Dão segurança para não esquecer de nada importante, para fazer as perguntas certas, para já ter uma ideia de como responder às objeções mais comuns. Um apoio, né? Exato, um apoio. Mas a conversa real, ela é sempre única. Precisa de presença, de empatia, de jogo de cintura e principalmente daquela escuta ativa para ir ajustando o mapa ao cliente que está ali na sua frente. O script é o mapa, mas quem dirige a viagem é o bom senso e a sensibilidade ali na hora. Ótima analogia. Então, se a gente fosse amarrar tudo, os grandes aprendizados seriam: primeiro, sair dessa visão só da venda imediata, né? Parar com aqueles erros básicos que minam a confiança, não ouvir, focar só no preço, sumir depois que vendeu. E, por outro lado, adotar uma postura mais estratégica, que começa ouvindo de verdade, que constrói valor, que personaliza o papo e que investe no relacionamento para durar. É isso? Perfeito, é exatamente isso. No fim das contas, vender bem, não importa o quê, é sobre construir confiança. É entender a necessidade real da pessoa e oferecer uma solução que faça sentido para ela, naquele momento dela. Aquela ideia do começo, de não perder o cliente mesmo sem a venda de hoje, ela resume bem essa visão mais ampla, mais sustentável. É pensar no valor do cliente para a vida toda, não só na comissão de agora. Excelente! E essa nossa conversa toda me deixa aqui com uma pulga atrás da orelha, sabe? Pensando nesses roteiros, nesses perfis que a gente viu. A gente fala tanto em personalizar, né? Mas se a gente pensar nas nossas experiências como cliente mesmo, o quão fundo essa personalização vai, na maioria das vezes? Será que não tem um potencial aí gigante, ainda pouco explorado, de realmente tratar cada cliente como único, ir além do básico? Fica aí a reflexão para o pessoal que está ouvindo. E para quem está tocando o negócio, ouviu a gente aqui e pensou, poxa, preciso levar minha equipe, minhas estratégias para esse nível? Fica a dica. Existe a mentoria Marketing para Negócios. É um caminho para quem busca um suporte mais de perto, para crescer, para colocar essas ideias em prática. Quem quiser saber mais, é só chamar no WhatsApp 17 9970 0062. Anota aí, 17 9970 0062. Quero agradecer demais a presença da nossa especialista hoje. Nossa, que clareza, quanta experiência compartilhada. Foi muito bom, viu? Obrigado. Poder discutir um tema tão importante para o dia a dia dos negócios. Um prazer. E muito obrigado a você que acompanhou a gente. Espero que essa conversa traga boas ideias aí para você. Até a próxima!